Os druidas e sua doutrina da imortalidade da alma. Os druidas eram sacerdotes e sacerdotisas dedicados ao aspecto feminino da divindade, a deusa. Mas eles sabiam que todas as nossas ideias a respeito da divindade eram apenas parciais e imperfeitas percepções do divino. Assim, todos os deuses e deusas do mundo nada mais seriam que aspectos de um só ser supremo, qualquer que fosse a sua denominação, visto sob a ótica humana. Eles não admitiam que a divindade pudesse ser cultuada dentro de templos construídos por mãos humanas. Assim, faziam dos campos e das florestas mais suaves, principalmente onde houvessem antigos carvalhos, os locais de suas cerimônias. Os druidas eram parte da antiga civilização celta, povo que se espalhava da Irlanda até vastas áreas no norte da Europa Ocidental, incluindo a Bretanha Maior e Menor, Inglaterra e norte da França, e parte do extremo norte da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Dominavam muito bem todas as áreas do conhecimento humano, cultivavam a música, a poesia, tinham notáveis conhecimentos de medicina natural, de fitoterapia, de agricultura e astronomia, e possuíam um avançado sistema filosófico muito semelhante ao dos neoplatônicos. A mulher tinha um papel preponderante na cultura druídica, pois era vista como a imagem da deusa, detentora do poder de unir o céu, o Deus, o eterno aspecto masculino, a terra, a deusa, o eterno aspecto feminino. Assim, o mais alto posto na hierarquia sacerdotal druídica era a exclusividade das mulheres. O mais alto posto masculino seria o de conselheiro e mensageiro dos deuses, e, entre outras denominações, recebiam o nome de Merlin. Desde a dominação romana, a cultura druídica foi alvo de severa repressão, por isso hoje sabemos muito pouco sobre deles, apesar de o próprio Júlio César reconhecer a coragem que os druidas tinham em enfrentar a morte em defesa de sua cultura. Sabemos que eles possuíam suficiente sabedoria para marcar profundamente a literatura da época, criando uma espécie de aura de mistério e misticismo, e eles, de fato, eram místicos, sendo reverenciados e respeitados como legítimos representantes dos deuses. O povo celta, como um todo, construíra-se dentro de uma tradição eminentemente oral, ou seja, não usavam a escrita para transferir seus conhecimentos fundamentais, embora conhecessem uma forma de escrita chamada rúnica. Por isso, após o domínio do cristianismo, que no início foi bem recebido pelos próprios druidas, quando o poder da Igreja de Roma ainda não era suficientemente forte e corrompido a ponto de distorcer a mensagem básica de Jesus de tolerância e amor, perdemos muito desta maravilhosa civilização, e, juntamente, perdemos muito da história dos druidas. E até hoje muita coisa permanece envolta em mistério. Sabemos que realmente eles existiram entre o povo celta, porém eles não eram propriamente originários desta civilização. Então de onde vieram os druidas? Seriam eles os tão terríveis bruxos avidamente perseguidos pelo fanatismo cego e ambiciosa da Igreja Católica Romana? Foram eles quem ajudaram os bretões a se livrarem dos saxões? Teria realmente José de Arimateia, discípulo de Jesus, encontrado abrigo entre eles? A história dos druidas se esconde frequentemente entre diversas lendas, como a do rei Arthur, onde Merlin e a meia-irmã de Arthur, Morgana, eram druidas. Na verdade, quando estudamos sobre os druidas, temos diante de nós apenas fragmentos de narrações, algumas lendas e muita oposição eclesiástica, cujo ódio aos druidas e a todos os outros povos pagãos é forte demais para que seus textos nos sejam uma fonte confiável de informação. A sensação que temos é a de embarcar num mundo totalmente diferente, mágico, fantástico, como se tomássemos a lendária barca que nos leva à ilha sagrada de Avalon, cercada de brumas, onde vive um povo incrível e misterioso. Das poucas coisas que sabemos sobre eles, temos a certeza de que os druidas acreditavam na imortalidade da alma,
que buscaria seu aperfeiçoamento através das vidas sucessivas, reencarnação. Eles acreditavam que o homem era o responsável pelo seu destino de acordo com os atos que livremente praticasse. Toda ação era livre, mas traria sempre uma consequência, boa ou má, segundo as obras praticadas. Quanto mais cedo o homem despertasse para a responsabilidade que tinha nas mãos por seu próprio destino, melhor. Ele teria ainda a ajuda dos espíritos protetores e sua liberação dos ciclos reencarnatórios seria mais rápida. Ele também teria a magna responsabilidade de passar seus conhecimentos adiante, para as pessoas que estivessem igualmente aptas a entender essa lei, conhecida hoje por lei do karma, que é uma denominação hindu, não druídica. Os druidas desapareceram paulatinamente da história à medida que crescia o domínio da Igreja de Roma. Os grandes sacerdotes druidas eram conhecidos como as serpentes da sabedoria, e, numa paródia sem graça, São Patrício ficou conhecido por ter expulso as serpentes da Bretanha. Mas o fascínio destas pessoas não poderia desaparecer de repente. Eles se perpetuaram nos romances dos menestréis e trovadores medievais, e sua influência se fez sentir nos vários movimentos místicos e contestatórios da Idade Média, especialmente entre os cátaros e na Ordem dos Templários. Os druidas compunham a casta sacerdotal dos povos celtas, porém tinham um papel social muito mais amplo do que meros pontífices. Além das incumbências sacerdotais, os druidas executavam também funções de médicos, juízes, magos e professores. Atuavam também como conselheiros dos reis, por serem grandes sábios, usufruindo assim de veneração político e social. Na realidade, os druidas foram colossais iniciados nas ciências esotéricas muito antigo, que remonta à quarta raça-mãe Atlante. O grande Manu Orfeu, iniciador, condutor e legislador dos povos celtas, concedeu os conhecimentos ocultos da sabedoria iniciática a apenas uma classe de seres aptos a dela serem fiéis depositários. Os druidas, então, como iniciados e guardiões das tradições ocultas, transmitiam-nas oralmente, de boca a ouvido, apenas aos aceitos como discípulos. A iniciação druídica, tal como se verifica em outras tradições, era dividida em 3 hierarquias, de discípulo, eubágio e druida. No campo social, a classe druídica dividia-se basicamente em 3 funções distintas. No ápice da hierarquia, os druidas propriamente ditos, os grandes iniciados e iniciadores, exercendo as atribuições de pontífices, magos e sábios. Abaixo deles, os vates, que se encarregavam mais particularmente das ciências e da medicina, e os bardos, que transmitiam ao povo a história das epopeias mitológicas dos celtas, através da poesia e da música. Os druidas foram incumbidos pela criação e desenvolvimento da escrita Ogham, o alfabeto céltico das árvores. Além de praticar a alimentação vegetariana, cultuavam o sol, e adoravam a natureza em suas mais diversas manifestações e formas de vida, tanto que os templos druídicos eram normalmente feitos em cavernas, muitas delas subterrâneas, e também em santuários abertos construídos em grandes pedras, megalitos, os menires e os dólmens, como é o caso de Stonehenge, cujas ruínas ainda existem no sul da Inglaterra. Embora os romanos costumassem reputá-los como meros feiticeiros bárbaros que se ocupavam em realizar sacrifícios, inclusive humanos, a fim de desqualificá-los, os druidas desfrutavam também de profundo respeito por parte de iniciados em outras tradições, tanto que o erudito grego Alexandre, o polímata, que viveu no século I a.C., qualificou os druidas como os mais esclarecidos dos homens. O filósofo cristão grego Clemente de Alexandria, 150 DC, 215 d.C., na sua obra Astromata afirmou que o próprio gênio filósofo e matemático Pitágoras teria baseado sua doutrina também com base no conhecimento adquirido junto aos druidas. A cosmogonia dos antigos celtas,
como conhecimento restritos apenas aos iniciados druidas e divulgado oralmente, era fundamentada na Trindade Eterna, símbolo da Tríscle, o tríplice recinto. Para os druidas, a monada suprema, a essência de Deus, como unidade, polarizava-se em uma díada, mostrando a polaridade e a faculdade criadora andrógena, baseada nos princípios masculino e feminino, em conjunto. A partir dessa polarização da essência monádica, ocorria, através da triplicidade, o mundo manifestado de modo trino em seu sentido macro, com as dimensões espiritual, astral e física, e em seu sentido micro, na própria manifestação trina do homem, como espírito, alma e corpo. É impactante notar que o princípio cosmogônico celta é condizente à cosmogênese teosófica, que tem sua base nas tradições esotéricas do norte da Índia e que foi revelada ao Ocidente apenas no final do século XIX d.C. por H.P.B. Na Idade Média, a tradição oral druídica foi reproduzida em textos conhecidos como tríades, o que viabilizou que a filosofia iniciática dos antigos celtas pudesse ser melhor afamada. Não por acaso, portanto, o trevo de 3 folhas, que denota as tríades, é um dos emblemas da nação irlandesa, que é descendente direta dos celtas. Mais tarde, as antigas tríades druídicas foram ajustadas ao cristianismo por São Patrício, patrono da Irlanda, como a Santíssima Trindade. Para os druidas, a árvore sagrada era o carvalho, com a qual se esculpia a cruz céltica, também reputada como cruz solar, consistente em 4 braços, representando a matéria, o quaternário, os 4 elementos ar, fogo, água e terra e as 4 estações primavera, verão, outono, inverno, unidos por um círculo, que representa o sol e o espírito. Os monastérios druídicos constituíam verdadeiros colégios iniciáticos e tinham certa conformidade com os monastérios lamaístas tibetanos. Inclusive, os monastérios druídicos foram precursores dos monastérios cristãos na Europa, beneditinos, após o processo de cristianização das regiões habitadas pelos celtas. O aspecto feminino era muito consagrado e venerado pelos celtas, que era expressado em Dana, mãe do deus solar Lugh, a divindade suprema da religião céltica. Dana simbolizava a Virgem Mãe e a própria Mãe Natureza, e esta é uma das razões pelas quais as mulheres eram estimadas e desempenhavam papel de grande transcendência entre os celtas, tanto no âmbito social como religioso, pois a casta sacerdotal druídica era instituída também por mulheres. As druidezas, sacerdotisas druidas, eram profetisas e constituíam grandes ordens iniciáticas femininas, como as que existiram na ilha de Sen e nas imediações do Monte Saint-Michel. O druidismo, mesmo rechaçado por séculos durante a jurisdição romana sobre as áreas povoadas pelos celtas, conseguiu sobreviver até os primeiros séculos da Idade Média, quando os celtas foram cristianizados pelos trabalhos de evangelizadores como, por exemplo, por São Patrício e São Brandão, na Irlanda, e por São Columba, na Escócia. Não se pode asseverar, contudo, que o druidismo simplesmente desvaneceu-se com a cristianização dos celtas. É mais correto mencionar que o druidismo foi, de certo modo, abstraído pelo cristianismo, como uma agremiação, tanto que a primitiva igreja cristã céltica, de caráter gnóstico, não se filiou, em um primeiro momento, à igreja romana e seus membros eram afamados como culdeis. As tradições celtas e o druidismo influenciaram as lendas medievais como a do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda.